Olá, galera. Mais uma vez aí presente na Química Orgânica, pessoal do terceiro ano, certo? Na aula anterior, nós vimos que tudo que contém carbono é orgânico, né? Seja ele natural ou seja artificial, certo? Um sabor de um determinado suco, uva, morango, abacaxi, né? Isso aí é um composto orgânico? Sim, certo? É um composto orgânico, certo? Então, acabou-se aquele período do vitalismo, né, que só compostos orgânicos poderiam ser produzidos a partir de seres vivos, né, e os inorgânicos não. Então, a química orgânica estabeleceu que a química orgânica é o estudo do carbono, né? Vimos que o carbono ele é extremamente versátil, certo? Com relação aos postulados de Kekulé, né, que são coisas que são provadas cientificamente, só que não tem um embasamento maior, né? Não deixa de ser uma ciência, mas postulado, por exemplo, na mecânica quântica você vê muito postulados, postulados de Bohr, certo? Aquilo acontece é que é provado matematicamente, o cientista ele fez cálculos matemáticos a fim de que aquilo realmente tivesse um embasamento científico, teórico, só que não se sabe por que ele acontece. Algumas coisas você sabe por que acontece, outras não, certo? E aí nós vamos começar hoje a classificação das cadeias carbônicas. Olha aí, pessoal, vou compartilhar nossa tela aqui, certo? Só um momento aqui. Puxar um pouquinho para cá. Então, nós vamos estudar um pouquinho de carbono, cadeia carbônica. Cadeia carbônica é um assunto que ele sempre povoa, né, os assuntos dos nossos exames aí, o Enem, certo? Vestibular do PAS, da UEMA. Então, é um assunto que sempre você vai se deparar. E é um assunto que não é tão difícil assim. Basta você ter um pouquinho de paciência, né, e ter, né, aquela cabeça de poder guardar essas informações, né, que é muita conceitos. Então, a química orgânica ela trabalha com muitos conceitos baseado nos postulados de Kekulé, beleza? Mas extremamente importante, por exemplo, a farmacêutica, né? A indústria farmacêutica trabalha na produção dos medicamentos, o ivermectina atualmente, certo? O azitromicina, são tudo compostos orgânicos, né? Nós temos aí na nossa farmácia, né? Milhares e milhares de compostos orgânicos, né? Os medicamentos, certo? E são sintetizados a partir de seres vivos, nem sempre pode ser sintetizado que artificialmente, por exemplo, o açúcar, o aspartame, né, o doce, né, artificial do açúcar, ele é feito em laboratório, em reações químicas com substâncias, certo? E aí o que acontece? Nós temos um composto orgânico, porém que não é feito por um ser vivo, beleza? Então vamos aí à questão da cadeia carbônica. Então o que é, primeiramente nós vamos ver os tipos de carbono, certo? Você sabe que o carbono ele tem o quê? Ele faz 4 ligações, tetravalente, né? Segundo o Kekulé, o que mais? As suas ligações elas são iguais entre si, então ele pode fazer essa rotação, certo? Isso aí nós vamos ver lá na frente na isomeria, estereoisomeria, teoria geométrica, certo? E o carbono ele é capaz de fazer cadeias, mas não é só cadeias simples, né? Cadeias com milhares e milhares e milhões de ligações sem se romper. Aí nós temos, em especial, quem? O DNA. O DNA é uma molécula com milhões e milhões de átomos. Imagina uma corrente aí, né? E cada elozinho de ligação, certo? Fosse um carbono um se ligando com o outro. Você vê aí milhões e milhões de ligaçõezinhas, né? Então é uma cadeia gigantesca. Né? Então o carbono, professor, o carbono é o único elemento capaz de fazer isso? Exatamente, certo? Professor, mas tem outros elementos tetravalentes? Tem. Tem o da família 14, né? O chumbo, né? O casamento estranho, geração de problema, todos eles, né? São tetravalentes, só que eles não conseguem fazer essas carbonos. Por exemplo, o silício, que a gente conhece do chip celular, ele faz 4 ligações. Só que o que acontece? Essas cadeias não são estáveis, ou seja, elas não se seguram, não se sustentam. E aí o carbono tem essa grande característica de fazer várias e várias ligações com ele mesmo, ou seja, com outros átomos de carbono, certo? Explicação justificativa por o fato dessa estabilidade não há. Só se sabe que ele faz, entendeu? Então isso é um postulado. É uma teoria que você consegue comprovar na prática, porém eu não tenho a resposta dessa pergunta. Se alguém disser assim, por que o carbono é capaz de fazer várias e várias
ligações estáveis, exemplo do DNA, das proteínas, que são imensos, os polímeros, milhares e milhões de ligações, imagina milhões de ligações, uma com a outra de carbonos, né? E essa cadeia é estável, galera. O mais interessante, a mágica da coisa é essa, ela é estável. Certo? Então vamos voltar aqui para o carbono, né? Então nós temos a classificação dos carbonos da seguinte forma: primário, olha só, turminha, olha aí, 301, 302, 303 e 304. Como é que eu classifico aí, turminha? O carbono, quando ele é primário, ele só está ligado a outro carbono. E, professor, e esse hidrogênio, esse hidrogênio, esse hidrogênio aqui? Não, ele não é carbono. Então, o carbono, para ser primário, ele precisa estar ligado a só um carbono. Professor, e se ele estiver ligado com outro elemento que não seja o hidrogênio, por exemplo, o nitrogênio, o oxigênio, e aí, neste caso, ele continua sendo primário, certo? Beleza? Olha só, primário esse aqui. E esses dois aqui são o quê? Serão já o quê? Secundários. São carbonos que estão ligados a dois outros carbonos. Então, para ser secundário, eu preciso estar ligado a dois carbonos. Esse está ligado com esse aqui da esquerda, da minha esquerda, e esse aqui está ligado aqui à minha direita. Então, ele é secundário. Esse aqui secundário, primário, primário. Então, classifica os carbonos dessa cadeia. Primário, na ponta, primário, secundário, secundário. Certo? Olha só, carbono secundário são aqueles que ligam apenas dois átomos, né? No caso que a gente colocou aqui na nossa cadeia, esses dois são secundários. Professor, como é que eu faço na hora de colocar isso aí? Se eu me enrolar todinho, professor, como é que eu vou fazer? O professor pega uma prova do Enem e ele pede, como já teve algumas provas anteriores, quantos primários, quantos secundários há, professor? Como que eu vou fazer essa questão? Bem simples. Tem um macete aí do tempo do Ronca, certo? Do tempo do Kekulé, 1800 e pouco, que você pode fazer da seguinte forma: você vai botando a classificação com uma letrinha em cima. Se esse aqui é primário, você bota o quê? P. Se esse aqui é secundário, ó. Professor, e essa ligação dupla aqui, ele não é terciário? Não, não importa quantas ligações ele fizer. Se ele ligar a outro carbono, né? Então ele é primário aqui, secundário aqui, né? E esse aqui é primário, beleza? Então eu tenho aqui, ó, 2P, dois primários e um S. Aqui no segundo exemplo, eu tenho primário, secundário, ó, duas ligações aqui. Por que ele pode fazer isso? O carbono pode fazer duas ligações duplas, que perfazem quanto? 4. Não, ele não pode passar isso jamais, certo? Secundário, secundário, primário. Pronto. Aí você só soma as letras Pzinhas e as letras Szinhas. Pronto. Ó, 2P, dois primários, 1, 2, 3. 3 secundários. E aí você faz a questão mole, 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 fácil. Beleza? Vamos aqui para o terciário. São aqueles que se ligam a três outros carbonos. Olha o carbono com sua versatilidade. O diamante, ele tem milhões e milhões de cadeias espalhadas tridimensionalmente. Certo? E o grafite, ele também tem milhões e milhões de cadeias de carbono ligadas tridimensionalmente. O que faz a diferença? Aí nós vamos ver lá na frente que um tem um formato de um jeito e o outro tem um formato de outro jeito. Certo? Um foi forjado na altíssima pressão e altíssima temperatura e o outro nem tanto altíssima pressão nem tanto temperatura. Então o diamante sofreu mais pressão, por isso que ele é diamante, por isso que ele vale muito. Então aqui, ó, primário, ó, tá ligado com esse aqui, secundário, primário, primário e esse aqui, ó. Uma aqui, segue a minha setinha, ó. Duas aqui, duas ligações com esse carbono desse lado aqui, desse e aqui de baixo, ó. Então ele aqui é terciário, ele faz 3 ligações carbônicas. Olha aí. Os quaternários já são eles que vão ligar a 4, ó. Uma daqui do lado, outra do outro lado, uma de cima, uma de baixo. Então esse cidadão aqui, ele é Q. Você usa quaternário, olha aí. Ah, professor, se eu tenho uma questão dessa aí, eu vou ficar doido. Como é que eu vou fazer quantos primários, secundário, terciário e quaternário? Como eu te falei, bota a letrinha. P, S, T, ó, terciário, ó, 1. Agora fica de olho, que às vezes esse C ele pode fechar aqui, ó. E opa, tu não tem carbono, não tem oxigênio. E aí tu passa batido e erra a questão. Então fica de olho se é C mesmo. Às vezes o cara correndo aqui, ele vê um O aqui, terciário, pá, e não é. Aí no caso, se isso aqui fosse um oxigênio, aqui o que aconteceria? Uma ligação, duas ligações. Então ele seria secundário. Mas como ele tem uma bem aqui, ele é terciário. Beleza? Isso é uma dicasinha que a gente sempre tem para a gente não poder não perder. E aí você faz a contagem de quantos P, quantos S, quanto T e quanto Q.
E aí você consegue encontrar a quantidade. Essas questões costumam cair bastante. Beleza? Olha só, cadeia carbônica. Cadeia carbônica, como eu falei, né, ela deriva do terceiro postulado de Kekulé. O carbono é capaz de fazer várias cadeias estáveis entre si, várias ligações, né? Suas cadeias são estáveis. Então, a cadeia pode ser aberta, ó, ela tem duas extremidades aqui, ó, para cá, para lá. Então, cadeia aberta. A cíclica também pode ser chamada, né, porque ela não forma um ciclo, né? E também a alifática. Cadeia aberta pode ser acíclica ou alifática, certo? É como se tivesse, por exemplo, uma cadeia fechada assim, ó, e ela abrisse. Então, tem extremidade. Então, a cadeia carbônica aberta ela é bem simples. Basta você ver as extremidades. Olha aqui a fechada, ó. Um triângulo e um quadrado. Cadê a ponta aqui? Não tem extremidade, certo? Se quebrar, aí ela vira uma cadeia aberta. Mas, no entanto, quando ela estiver fechadinha, ó, não tem como quando eu consigo fazer uma rodinha aqui dentro, significa que essa cadeia ela é fechada, ó, fechada também. Aí ela se chamada fechada ou cíclica. A cíclica é porque ela é não cíclica. Esse A, ele tem um som de não, certo? Ou ele tem um significado de não, certo? Então, cadeia. Vamos só voltar aqui um pouquinho. Pode ser como? Opa. Pode ser aberta, né? Presente extremidades. Fechada, não apresenta extremidade, forma um ciclo, ó. Mistas são aquelas que têm parte aberta e parte fechada. Ó, essa aqui ela é fechada, fechada, mas tem uma parte aberta. Fechada bem aqui, mas é aberta. Ó. Então, a cadeia mista ela tem uma parte fechada e uma parte aberta. Cadeias carbônicas fechadas aromáticas. Essa daqui, gente, é bem simples. Depois nós vamos ter uma aula especial sobre esse assunto aqui, chamada de ressonância. Certo? Aqui eu tenho 3 ligações duplas que estão mudando de posição o tempo todo, como se fosse uma ciranda. Certo? E eles ficam girando, 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 girando o tempo todo, certo? Então isso aqui é um anel de ressonância chamado de anel benzeno, né? Quando ele se junta com 2, ele vai ter o nome chamado de naftaleno. Isso é regra, não tem outra característica. Então, quando eu tenho essa bolinha dentro da cadeia carbônica, ela é aromática. Aromática porque eles tinham cheiro, né? O benzeno tem aquele cheiro forte, né? O naftaleno, naftalina, né? Tem a criolina, por exemplo, né? Então, são compostos que têm aroma, têm um cheiro, certo? Então, as cadeias aromáticas fechadas, elas possuem esse anel de ressonância. Quando você vê essa bolinha dentro aqui, opa, aromática, beleza? Se não tiver, professor, aí ela é fechada. Passando aqui, então, ó, o esquema vai ficar como? Aberta, acíclica ou alifática. Alifática, pessoal, aberta. Pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vamos lá ver o que é isso aí, cada um. Normal, só apresenta carbonos primários e secundários, certo? Professor, se eu tiver um oxigênio bem aqui, ela não vai ser uma ramificação? Não, certo? Só vai ser se for terciário ou quaternário, certo? Então, a cadeia normal, ela só tem átomos primários e secundários. Pode ver, ó, primário, secundário, 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 primário. Primário, secundário, 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 primário. Então, só tem primário e secundário normal. Ramificada, ela apresenta pelo menos um átomo terciário ou quaternário. Olha aqui, ó. Esse aqui é o quê? Quaternário. Ó, 1, 2, 3, terciário. Então, cadeias ramificadas possuem essas ramificações que a gente chamava no passado. Beleza? Passando um pouquinho aqui. Aqui deu uma travadinha de leve. Só um momento aqui. Então, voltando aí para a nossa outra parte. Certo, pessoal? Cadeias homogênea e heterogênea. Qual a diferença de uma de outra, professor? Bem simples, turminha. Olha só, cadeia homogênea, ela só apresenta carbonos. É uma cirandinha somente com átomo de carbono, ó. Então, ó, carbono, carbono, carbono. Professor, se eu tiver um outro elemento aqui chamado estranho do ninho, então como que vai ser? Ah, ela vai ser heterogênea. Então, homogênea, ela vai ser bem no... Ó, escutem só. Presta bem atenção. Bem no meio da cadeia carbônica.
Alguém poderia olhar bem aqui o nitrogênio, ó, puxando aqui, bem aqui, ó, puxando aqui. Seria heterogênea? Não, heterogênea. O heteroátomo, ou seja, o átomo que não é carbono, ele tem que estar no meio. Imagine uma ciranda só de meninas. Isso aí é uma cadeia carbônica homogênea. Chega um menino e entra no meio dessa ciranda, nessa roda. Então, aí vai ser uma cadeia heterogênea. Vê o menino, ele fica só acompanhando a ciranda de longe, certo? Então, neste caso, ela continua sendo homogênea, porque só tem meninas na ciranda, certo? Olha aqui, ó. Olha essa cadeia carbônica aqui, ela tem um oxigênio bem no meio. Então, ela é heterogênea, ó. Um enxofre aqui, ó, bem no meio. E aí nós temos... E aqui nós temos outras duas classificações da cadeia, né, carbônica. Saturada é aquela que só tem ligações simples, ó, simples, entre os carbonos. Há de se retratar bem isso aqui, ó. Ó, saturada. Professor, e se eu tiver uma ligação aqui com nitrogênio, uma ligação tripla, é uma cadeia saturada? Não. É uma cadeia saturada? Não. Para ser insaturada, é aquela história, tem que estar no meio da cadeia carbônica. Atenta, bem atento nessa aí, turminha. Isso aí que pega muito aluno. Esses dois detalhes, no meio. Heterogênea, no meio. Insaturada, no meio. Olha aqui, ó. Eu tenho esse nitrogênio bem no meio da cadeia carbônica. Não é no meio, bem exato no meio. Certo? Se fosse bem aqui no comecinho, ela tem que estar entre carbonos. Certo? O certo é isso. Entre carbonos, aí eu já considera como insaturada. Certo? Aí nós temos dois exemplos aqui na nosso cotidiano, que as saturadas é aquela gordura, né, que faz mal, origem animal, certo? Ela só tem ligações simples, então nosso organismo absorve ela com uma facilidade maior e já vira tecido adiposo, ou seja, gordura no nosso organismo. E já a gordura insaturada, ela tem essa ligação dupla ou tripla, então o organismo vem, absorve, quebra essa molécula, só que quando ele quebra já está indo para o trato digestivo. E aí o que acontece? Ela já está indo embora. Então você não consegue absorver tanta gordura, né? Nós vamos ver mais lá na frente em bioquímica, certo? Então a insaturada, pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre o carbono. Então, bem que eu tenho uma ligação tripla entre quem? Carbono. Se fosse entre o nitrogênio aqui, ó, aí não, certo? Ó, aqui, ó, duas ligações duplas entre carbono. Se fosse entre oxigênio, também não, beleza? Então, insaturada, eu tenho que ter ligações duplas ou triplas, pode ser os dois, pode, entre os carbonos. Há de se ressaltar bem isso, entre os carbonos. Olha aí. Cadeia aberta. Vamos ver uma classificação aqui, ó. Aberta, ó, saturada, só tem ligações simples entre o carbono. Normal, não tem nenhum heteroátomo. Homogênea também. Normal, porque ela só apresenta primários e secundários. E saturada. Olha aí. Classificação dessa cadeia. Aberta, né? Ou alifática também tem esse nome. Ramificada, porque tem um carbono terciário. Professor, e esse hidrogênio bem aqui no meio, o que ele está fazendo? Gente, esse hidrogênio aqui, ele está, na verdade, um para cima, um para baixo. Ele não está aqui no meio dessa cadeia. Eles colocam só para ficar mais simples a cadeia carbônica. Quando você olha bem, esse cidadão bem aqui, ele não está aqui no meio fazendo essa ligação aqui, né? Aqui atrapalhando esse carbono com esse. Ele está aqui para cima, simplesmente só para dar uma compactação nessa cadeia, certo? Então, ó, aberta, ramificada, só tem ligações simples entre os carbonos, saturada, né? Só tem carbonos nela, no meio, não tem ninguém no meio dela que não seja carbono, homogêneo, certo? Outra aqui, ó. Opa, tem um oxigênio bem no meio aqui dos carbonos, ó. Não precisa necessariamente estar no meio, poderia estar bem aqui, está entre os carbonos. Então, ela é o quê? Heterogênea, aberta, heterogênea, né? Saturada, só tem ligações simples. E também normal, porque não tem nenhum carbono terciário. É só primário e secundário. Primário, 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 primário. Professor, esse aqui não é secundário, não? Não. Ó, aqui quem está do lado dele, um oxigênio. Então, esse ele está ligado só com carbono, o que que ele é? Primário. Beleza? Vamos pegar o exemplo 3 aqui, ó. Aberta, ramificada, insaturada, ó, ligações duplas e triplas entre o carbono, certo? Né? E homogênea, né? Porque não tem outro elemento no meio desses carbonos, entre esses carbonos. Certo? E aí nós temos o nosso resumo. Cadeias cíclicas
né? Elas podem ser alicíclicas ou aromáticas, saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. Aí nós vamos partir para as cadeias fechadas. Mononucleares, polinucleares, aí no caso das aromáticas, né? De núcleos isolados e núcleos condensados. Né? Vimos cadeias carbônicas abertas, vamos ver as fechadas. Olha só. Saturada, certo? Só tem carbonos, né? E ligações simples. Insaturada eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou tripla. Ó, aqui, ó. Professor, se essa ligação tivesse nesse carbono aqui, ela seria insaturada? Não, seria saturada. A regra é entre carbonos. Vamos relembrar novamente. Saturada, né? Fechada, nós estamos falando agora de fechada. Só possui ligações simples entre os átomos de carbono. Isso aí pega muita gente, ó. Insaturada, ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Se fosse entre carbono e nitrogênio, ela seria classificada como saturada. Mas como entre carbonos, ela é fechada insaturada. Olha só, homocíclica, só tem carbonos nessa cadeia fechada. Heterocíclica, eu tenho um oxigênio bem aqui ou um nitrogênio aqui nessas cadeias. Então, heterocíclica é quando eu tenho um átomo que não é carbono no meio dessa cadeia fechada, carbônica, certo? E fechadas aromáticas, né? Benzeno aqui, né? Mononuclear ou polinuclear, né? Polinuclear eu tenho vários núcleos benzênicos aqui, núcleos aromáticos, certo? E a polinuclear, condensado, quando eles estão todos juntos ou separados, ó. Eu estou aqui duas cadeias carbônicas aromáticas separadas por um carbono. Então, aí é de núcleos separados, né? Olha aí. Mista, porque tem parte aberta, parte fechada. Aromática, porque tem anéis benzênicos, né? Polinuclear de átomos de núcleos isolados, certo? Olha só. Heterogênea, porque tem um oxigênio bem aqui no meio desses carbonos e tem também um nitrogênio. Pronto. Beleza? Ó. Aromática, polinuclear condensado. E essa aqui? Essa aí eu deixo para vocês pesquisarem e depois me passarem, pessoal. Então, cadeias carbônicas basicamente é isso, certo? Abertas, fechadas, né? Com as atividades vocês vão pegando aí, o livro também vai ajudar vocês. Dúvidas vocês podem me procurar aí, valeu? Um abraço.